e vou compartilhar a tela ali com todo o pessoal. Perfeito. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Rolo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que podemos esperar após a liberação do donanemab para tratamento da doença de Alzheimer. Uma liberação que aconteceu agora em abril, gerou, né, como o James já falou, frisson na comunidade geriátrica, neurologistas, psiquiatras, todo mundo que trata está envolvido em relação ao tratamento da demência de Alzheimer, a equipe multiprofissional também, que acompanha esses pacientes. Então, é muito importante a gente, como Sociedade Brasileira de Geriatria, capital da Paraíba, se posicionar e poder discutir, né, quais são os pontos que chamam a atenção dessa nova medicação. Não é tão simples, não é uma medicação que seja só prescrever para iniciar, e a gente vai passar um pouquinho essas informações aqui para vocês. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai checando aqui o chat, perguntem, vocês podem chamar a gente, tirar do mudo, conversar, e a gente vai tocando à medida que seguimos a aula, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Então, o que podemos esperar após a liberação do Donanemab para tratamento da doença de Alzheimer? Então, em 2018, nós tivemos como ah, entendimento do que é a doença de Alzheimer uma mudança muito grande. Porque hoje, para algumas sociedades como o NIA e tudo, o que é doença de Alzheimer é definido por critérios biológicos. Então, a presença de a distribuição de placas beta-amiloides e proteína tau em determinados pontos do cérebro está relacionado ao diagnóstico de doença de Alzheimer, mesmo na ausência de sintomas neurocognitivos ou na ausência de neurodegeneração, necessariamente. Só o fato de eu apresentar a distribuição beta-amiloide, distribuição da tal fosforilada, eu, em determinados sítios cerebrais, eu tenho diagnóstico de doença de Alzheimer. Eu não tenho diagnóstico clínico ainda, mas eu tenho diagnóstico biológico da doença de Alzheimer. Esse é um movimento que tem sido tentado pelas sociedades muito no sentido de buscar realmente uma forma de diagnóstico precoce, de identificação desse paciente que pode evoluir para um quadro cognitivo mais evidente, muito pelo que já é feito, por exemplo, com doenças que a gente já trata há muito tempo, como diabetes, onde hemoglobina glicada, a glicemia de jejum, teste de tolerância oral à glicose, dão um diagnóstico biológico muito antes de eu ter um diagnóstico clínico de uma poliúria, polidípsia, polifagia, por exemplo, ou das complicações relacionadas à diabetes. Muito do que acontece com certos cânceres, por exemplo. Então, são situações onde o mundo corre nesse sentido. A gente está caminhando nesse sentido para a doença de Alzheimer, e isso tem suas consequências, pessoal, porque não é uma condição que a gente tem plena certeza. A questão da evolução biológica, eu tenho placa beta-amiloide, eu tenho beta-amiloide elevado, eu tenho tal ou não tenho tal, tenho só placa beta-amiloide. Não há certeza se essa evolução ocorrerá para a demência de Alzheimer. Você não tem essa garantia de evolução. Então, se discute muito se esse modelo biológico ele faz sentido e se os beta-amiloides são a melhor forma de analisar esse processo. Para o NIA, se eu tenho uma degeneração com beta-amiloide, com tal, nessa sequência eu tenho uma síndrome clínica de Alzheimer. Se eu tenho, por exemplo, uma beta-amiloide negativa, isso não é Alzheimer. Se eu tenho um beta-amiloide negativo, desculpa, beta-amiloide positivo, tal negativo e neurodegeneração, isso provavelmente é uma outra demência para o NIA. Então, a gente tem umas nuances que a gente precisa se atentar a partir de agora e que vão fazer parte
do nosso dia a dia daqui para frente. Percebo que essas intervenções, essa liberação do NIA é uma liberação que vem de 2018, já são 7 anos aí. E a gente, até então, não mudava muita coisa porque a gente não tinha, basicamente, um tratamento para modificar, né, essa intervenção. Mas hoje não, hoje a gente tem, a gente precisa se adequar e compreender essa nova evolução biológica da doença de Alzheimer. Então, isso aqui você já conhece, todos os geriatras, né, já lidam com isso no seu dia a dia. Nós temos uma evolução da prevalência das demências de Alzheimer a partir da idade, isso acontece para homens e mulheres. A tendência de evolução ela vai ocorrer de uma forma geométrica para países como o Brasil, enquanto países desenvolvidos como Reino Unido, Estados Unidos, França, Europa como um todo, Japão, Austrália, tendem a evoluir uma progressão aritmética, nós vamos evoluir uma progressão geométrica. E a carga de doença para a demência de Alzheimer, ela vai ser muito mais intensa, um aumento de 206% comparado com países desenvolvidos como os Estados Unidos. Então, nós vamos praticamente dobrar em relação a eles a nossa carga de doenças. A gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa compreender em vários níveis que a gente não vai ter velocidade na formação de geriatras a ponto de cuidar dessas demências. Então, a gente vai precisar de profissionais capacitados de várias áreas para atender esses pacientes. Então, a demência de Alzheimer hoje é a quarta causa de mortalidade no nosso país desde 2019, né, pelo Relatório Nacional sobre Demência, publicado no ano passado. Já desbancou do IPOC, a tendência é que isso venha a aumentar, e isso vem acontecendo de uma forma importante no Brasil como um todo, incluindo no nosso Nordeste, incluindo na Paraíba. Precisamos atentar para essa evolução inexorável. E agora nós temos a terapia anti-amiloide. Nós tivemos o aducanumab liberado no começo da década, aducanumab que teve todos os problemas de liberação, desde a fase 1, com problemas, né, éticos em relação à forma como o estudo foi concebido, a forma como a liberação pelo FDA chegou, tanto que ele é logo depois cancelado pelo próprio FDA quando as críticas chegam. Logo depois, o lecanemab é liberado e o donanemab nos Estados Unidos. Aqui, nós tivemos recentemente a liberação no dia 22 de abril, então não faz nem. É, é, faz uma semana, vai, que o Kisunla foi liberado, o donanemab foi liberado no Brasil. Kisunla, que é o donanemab, que é um anticorpo monoclonal IgG1, que está direcionado à placa beta-amiloide insolúvel, à porção N-terminal da placa beta-amiloide insolúvel no cérebro. Ela é muito específica para o cérebro, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o donanemab. Eu vou mostrar para vocês os 3 estudos que nós temos. Eu não vou mostrar os fase 1, eu vou mostrar o fase 2 e o fase 3 do donanemab, o fase 2, que foi publicado no New England em 2021. É um estudo que foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, realizado em 56 sítios distintos dos Estados Unidos e Canadá, pelo laboratório da Eli Lilly, que é o laboratório que foi responsável pela liberação do donanemab do Brasil. E aqui, pessoal, a Eli Lilly, basicamente, eles desenharam o estudo, eles acompanharam o estudo, eles escreveram o estudo, eles fizeram tudo, tá? Todo mundo que trabalhou no estudo era pago por eles, então temos esse ponto de exclamação aqui para poder relatar o conflito de interesse do estudo. Os pacientes são rastreados com Minimental, com o PET para tal, a ressonância encefálica prévia, buscando microhemorragias, hemosideroses, outros fatores que pudessem estar presentes já naquele momento, e por último, um PET para busca de placas beta-amiloide. O critério de elegibilidade, ficamos em pacientes entre 60 e 85 anos. Não existe uma razão para esse ponto de corte. O estudo não coloca uma razão para ponto de corte. Não, enquanto o estudo do lecanemab foi até 90 anos, o donanemab ficou nos 85.
E aí, como é que te faz para paciente acima de 85? É uma grande interrogação nesse momento. E aqui fica um ponto importante para a gente discutir depois na nossa discussão, no sentido de que, como geriatras, a nossa ação ela é uma ação muito importante para essa população, porque eu tenho pacientes de 60 anos que eu já não indicaria esse medicamento, mas eu posso ter pacientes de 85, 87, 88, 90 anos que podem se beneficiar desse medicamento. Então, a gente precisa analisar sempre com muito cuidado, realizando uma avaliação geriátrica ampla bem feita. E eles pegaram pacientes com transtorno cognitivo leve, doença de Alzheimer em fase leve, com minimento entre 20 e 28 pontos, tá certo? Que tinham uma determinada positividade para tanto para placa beta-amiloide quanto para tal no, nos estudos de rastreio, né? Pacientes que tinham tal muito elevada foram cancelados porque se percebe, foram retirados do estudo. Tal muito elevada, eles analisaram que seriam pacientes com uma carga de doença já muito avançada e que provavelmente o donanemab não faria sentido nesse momento de ser estudado nesses pacientes. Ou então o contrário, pacientes com cargas muito baixas que tinham uma distribuição de tal que não estava tão relacionada à associação com a demência de Alzheimer. Esses pacientes foram cancelados do estudo, tá certo? Só para vocês entenderem um pouquinho a forma como eles trabalharam. Então, esses pacientes foram rastreados, esses pacientes iniciavam os 3 primeiros meses com a dose de 700 miligramas, que o donanemab é aplicado a cada 4 semanas, então é praticamente mensal o medicamento. Aqui, eles fizeram uma análise desse LY3200, mas é só para vocês saberem que isso aqui não vingou no restante do estudo. Isso aqui foi a análise principal. Os 15 pacientes que fizeram esse medicamento, eles foram retirados do estudo posteriormente, tá certo? Então, isso não vai ser levado em consideração. Então, os pacientes, eles eram analisados, eles, 3 primeiros meses, recebendo 700 miligramas por mês, e depois subia para 1.400 miligramas, dobrava a dose. Na análise de 24 semanas, esses pacientes, eles basicamente eram reavaliados com PET, e caso o PET estivesse a carga, né, de tal, desculpa, a carga de beta-amiloide caísse abaixo de 25 centiloides em duas análises diferentes, ou então essa carga caísse abaixo de 11 centiloides, esses pacientes eles eram reduzidos a dose ou medicados com placebo, dependendo da quantidade de queda que esses pacientes apresentavam. E assim eles eram seguidos até o final do estudo, nas 76 semanas, tá certo? Basicamente é esse o desenho do estudo. O desfecho primário foi mudança no IARDS após 76 semanas em relação ao baseline. O IARDS é uma escala que vai de 0 a 144, e quanto menor o score, eu tenho mais carga de doença, basicamente, eu tenho mais doença. É um score que analisa o ADAS-Cog e o ADCS e a ADL juntos, então uma carga de análise cognitiva e de análise funcional associada, tá certo? E como desfechos secundários, eles pegaram essas mudanças no CDR, na soma de caixas do CDR, no ADAS-Cog e no ADCS separados, e no minimento após 76 semanas. Então, eles conseguiram recrutar 250 participantes, com um poder de 84% para demonstrar uma diferença de 50% entre os grupos. Basicamente, eles buscavam uma redução de 6 pontos no grupo donanemab e de pelo menos 12 pontos no grupo placebo. Isso aqui é uma informação muito importante e vocês vão entender por quê quando a gente falar dos resultados. Foi um estudo, então, que pegou esses pacientes, né, aí dividiram em 126 pacientes que foram designados por placebo, 131 que foram designados para o donanemab. Desses, nós tivemos uma taxa de completude em torno de 74%, 70% aí para os dois casos, para as duas situações, que estava em ordem, estava em dia com o que eles imaginaram no começo do estudo que eles fizeram e trabalharam no método. Foi um trabalho que pegou uma população em torno de 68, 65 anos,
desculpa, 75 anos, basicamente, desculpa, a maioria do sexo feminino, como costumam ser esses estudos. É um estudo que pega basicamente a população branca americana, então é uma crítica muito grande à falta de diversidade étnica desse estudo, e isso realmente atrapalha a generalização desses resultados. São pacientes onde eles analisaram o genótipo da polipoproteína E desses pacientes, aí vocês podem imaginar como é que a gente faria isso aqui no Brasil, que a gente não tem isso tão disponível, essa análise da polipoproteína E. Então, eles conseguiram fazer essa análise e perceberam que eles tinham uma alta carga de pacientes com E3 e E4, principalmente, né? E eram pacientes realmente que já tinham uma carga de doença aí numa fase mais leve ainda, mas já com alterações de funcionalidade e cognição, tá? Aqui é o gráfico do desfecho primário, tá? Que esse que é muito importante que a gente grave. E esse estudo, esse gráfico mostra que ele não atinge significância estatística. Tá? O P é 0,04, mas a gente percebe que o estudo ele tinha um poder, ele buscava um poder de uma diferença de pelo menos 6 pontos entre um e outro. E pelo menos uma redução da capacidade cognitiva 50% maior no grupo placebo, o que não é o que acontece. Não acontece. Então, por mais que o P seja 0,04, teoricamente, estatisticamente significativo, mas é um estudo que não mostra aquilo que eles queriam mostrar. Então, é um estudo que chama a atenção nesse primeiro momento. Apesar de ser um estudo promissor, ser um estudo que mostra realmente uma possibilidade de, de benefício da medicação, ele não vamos dizer assim, assertivo nessa determinação desse dado. E vocês vão perceber o que eles vão fazer no próximo para tentar resolver essa situação. E aqui também eles não Ô, mostram diferença ô CDR, Daniel, SB. Diga, Jamerson. Daniel, para traduzir, vou botar a mãozinha quando quiser falar. Para traduzir numa linguagem mais do dia a dia, porque essas escalas às vezes a gente só vê o ADAS-Cog, etc. Mas para traduzir o ganho deles no Minimental, foi de 0,64 pontos a favor do Donanemab, com um intervalo de confiança que atravessava o zero, ia de -4 a 1,7. Então, Vem aqui, né? exatamente. Vem aqui. Você vai ver aqui na escala, no gráfico, que eles se tocam, né? Os pontos se É, tocam. E aí a exatamente. gente não tem. Por mais que aqui no ADAS-Cog eu tenha uma diferença, mas a análise estatística desse estudo ela é montada de uma forma em que a análise era sequencial, do CDR primeiro, depois do ADAS-Cog, depois da DCS, depois do Minimental. Então, nesse estudo, como o CDR já não mostrou significância estatística, é difícil dizer que isso aqui significa alguma coisa, tá? Então, por uma questão de análise estatística, que é mais complexa, que a gente pode conversar depois, é, aqui a gente não teve essa diferença, tá? E tudo isso aqui se mostra na, no gráfico aqui, ah, de uma forma bem característica. Eles analisaram o MMRM uma análise bayesiana. A análise bayesiana, por mais que ela mostre benefício do uso do ananemab, é, é, eles não conseguem fazer uma análise, vamos dizer assim, é, também assertiva em relação a essa análise bayesiana por questões metodológicas, tá? Acho que não vale a pena discutir aqui porque o nosso tempo é mais curto e eu preciso apresentar muitos dados para vocês. Houve uma redução das placas beta-amiloide pelo PET com o uso do donanemab, isso é fato. O placebo não teve redução, não alterou praticamente, enquanto que o donanemab foi responsável por uma redução de mais de 80% nesses pacientes. Como aqui foi analisado o PET para tal, não houve alteração do tal no PET scan, tá certo, desses pacientes. E isso é importante. E aqui é uma análise que chama atenção. Eu não tive alteração nesse estudo dos, dos scores cognitivos e funcionais, mas uma coisa importante, pessoal, eu tive redução volumétrica cerebral com o uso do ananemab. O
que isso significa? A gente não sabe ainda. Clinicamente, a gente não sabe o que significa, mas de uma forma biológica, de uma forma, né, objetiva relacionada à imagem, houve uma redução do tamanho cerebral total, global, um aumento dos ventrículos com o uso do donanemab, mas não houve alteração do volume hipocampal. Isso que é importante, não sabemos dizer. Pode ser apenas uma consequência da redução de carga beta-amiloide. Basicamente isso. Como eu estou retirando beta-amiloide, o cérebro diminui de tamanho. Seria só pela placa beta-amiloide? Não sabemos dizer. Isso vai ser necessário o acompanhamento desses pacientes nos próximos estudos. Tá certo? Apesar de termos tido mortes relacionadas ao donanemab, aqui não foi significativo, não foi estatisticamente significativo, uma vez que nós tivemos mais mortes no grupo placebo. O que vai ser diferente no segundo estudo que eu vou mostrar para vocês, que aqui foi um ponto de muita atenção que a gente vai ter que ter com o donanemab. O que nós tivemos aqui nesse primeiro estudo está relacionado a eventos adversos relacionados à infusão do medicamento. Nós temos dois tipos de eventos relacionados a edema e efusões, e eventos relacionados a hemorragias e hemociderose, área E e área H. Então, a gente percebe que os grupos que fizeram uso do donanemab suspenderam mais o tratamento por conta desses eventos, né? Então, edemas, a siderose superficial do sistema nervoso central, microhemorragias, infusões, reações relacionadas à infusão. E aqui eu tive um ponto muito importante para mostrar para vocês. Eu tenho um ponto muito importante para mostrar para vocês, aonde os eventos relacionados a edema e efusões, quando sintomáticos, nem todos foram sintomáticos, a grande maioria foi assintomático, mas quando sintomáticos, tenderam a ser mais graves, relacionados à suspensão do tratamento e estavam relacionados a genótipo, a polipoproteína E4, tá? E aí a gente pode parar para pensar, poxa, saber que o paciente é apolipoproteína E4, heterozigoto ou homozigoto principalmente, é muito importante. A gente não tem essa disponibilidade de genotipagem tão disponível, né, tão acessível nos nossos serviços. A gente vai precisar trabalhar isso e advogar por isso se a gente pretende usar a donanemab na nossa prática. Tá? E aqui os eventos hemorrágicos, que também estiveram relacionados ao donanemab, muito mais prevalentes relacionados ao donanemab. Esse aqui é o segundo estudo, passando agora para 2023. Esse aqui foi o estudo, o Trailblazer AUS 2, foi o estudo que a Anvisa usou para liberar o medicamento aqui. E esse estudo, ele foi em fase 3. Na verdade, começou com fase 2, mas logo que sai o fase 2 do Trailblazer, ele é modificado, ele é trabalhado para se tornar um fase 3, multicêntrico, randomizado, paralelo, duplo centro, placebo controlado. E aqui ele é expandido para 8 países, em 277 sítios, também patrocinado e conduzido pelo laboratório da Eli Lilly, né? É feito rastreio praticamente os mesmos. ah, ah, é, 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 são estudos População. muito semelhantes em si, mas com exames parecidos. A diferença é que aqui eles já têm disponibilidade do uso dos biomarcadores séricos. E isso modifica muito o tratamento com os biomarcadores. A análise deles, a gente vai ver já o porquê. Então, pegou os pacientes de 60 a 85 anos, né, com minimenta T20 e 28, TCL ou Alzheimer em fase leve. Os critérios de exclusão aqui estiveram relacionados à presença de patologia amiloide, né, tanto com edema e efusão, como hemorragias, sideroses, hemorragias maiores que 1 centímetro, ou leucocefalopatia avançada. E aqui eles tiveram duas populações. Uma população que foi analisada no IARDS após 36 semanas com baixa carga de tal, baixa e média carga de tal, e uma população em que eles combinaram todo mundo, baixa e média carga de tal e alta carga de tal. Então, se você ver os gráficos, todos vão ser população de baixa e média e tal e combinado. E você se entende combinado como incluindo os pacientes com alta carga de tal. E também fizeram as análises secundárias com os outros critérios, as outras
os outros scores com CDR, a da escola HDCS e o minimento após 76 semanas, analisar a diferença entre esses dados. Aqui, pessoal, como lá no primeiro eles não viram, não chegaram no poder que eles queriam, aqui eles chutaram o balde. Aqui eles buscaram um poder de 95%. Então eles pegaram, entenderam que eles precisavam de recrutamento de 1.000 participantes. E aí eles vão atrás de um recrutamento que é ainda maior. Vocês vão ver que vai beirar os 1.800. Tá certo? Eles chutaram o pau da barraca. Eles queriam mostrar a significância estatística do estudo e fizeram um recrutamento maciço desses pacientes. Aqui, o estudo ele foi muito semelhante ao primeiro, tá certo? Então, só que aqui existe um período de extensão, onde pacientes do grupo placebo, em um determinado momento, eles vão para o grupo do donanemab, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente dessa extensão e como ficou tudo isso, mas os dados eles vão até aqui, a 76ª semana, tá certo? Então aqui vocês vão ver que a gente vai ter 1.700 pacientes randomizados, é gente para burro, eles estavam esperando uma descontinuidade de em torno de 30% desses pacientes, eles chutaram para cima mesmo e conseguiram 1.200, 1.300 pacientes mais ou menos no final do estudo para análise desse poder. Tá? Então é um grupo predominantemente feminino também, é um grupo de uma idade que beira os 75 anos como o primeiro, tá certo? A maioria esmagadora de pacientes brancos, muita pouca diversidade étnica. Temos pacientes com a apolipoproteína E3 e E4 aqui, então essa análise ela vai ser é, é, relacionada a essa população também, e pacientes com uma fase leve da sua evolução no quadro cognitivo, tá certo? São pacientes aonde eles tiveram análise, como eu falei para vocês, das placas né, com PET, do tal com PET e também do, do fosfotal plasmático, tá certo? Então, essa aqui é a distribuição desses pacientes. Percebe que são grupos que são relativamente semelhantes entre si. Aqui, baixa e média carga de tal, e aqui, combinado com alta carga de tal. Você percebe que sobe um pouquinho tal, por conta dessa adição dos pacientes com alta carga de tal. Então, esse aqui é o gráfico do desfecho primário, aonde aqui, sim, eles conseguem uma significância estatística, já que eles vão atrás de um poder absurdo do estudo, né? Então, aqui o grupo donanemab tem uma redução de 6 pontos, enquanto o grupo não donanemab tem grupo placebo, né, tem uma redução de -9, e aqui do IRDS da população combinada tem o de -10 e -13. Ah, Daniel, mas o outro era 6 pontos, porque aqui mudou, porque o poder aqui é extremamente mais elevado. Eles, como eu falei para vocês, aqui a coisa é diferente. Eles vão atrás da significância estatística com o aumento da população do N deles. O CDR eu também tenho diferença, eu tenho uma redução da velocidade de progressão com donanemab. Eu tenho, tanto na população de baixa carga, média carga de tal, quanto aquela combinada, tenho redução significativa da carga de placa beta-amiloide. Isso é atingido em quase 80% na semana 52, após um ano, e após 18 meses é quase 80% essa redução, para baixo de -24 centiloides, é uma redução importantíssima. Lembrando que no início do estudo, esses pacientes tinham carga de centiloides de em torno de 100 centiloides, então é uma redução de 75% dessa carga, praticamente, ou abaixo, além disso, né? Esses pacientes aqui, diferentemente do primeiro estudo, onde foi analisado o PET, naquele PET não houve alteração do tal, mas aqui, quando eu vou analisar o fosfotal plasmático, eu tenho redução logarítmica dessa fosfotal plasmática nesses pacientes em uso de donanemab. Isso aqui é uma evidência super interessante, tá certo? Então, eu tenho uma ação do donanemab na evolução biológica dessa condição, né? Tanto para pacientes com baixa e média carga de tal, quanto com pacientes onde eu incluo pacientes com alta carga de tal, pacientes onde a gente consideraria
que a evolução já está mais avançada, onde o benefício dessas drogas é menor, porque o estrago já está feito há mais tempo, vamos dizer assim. Então, eu tenho benefício de clareamento de tal também nesses pacientes. E isso gera uma melhora, né, da progressão do CDR global, tanto da população de baixa e média carga de tal, quanto da população combinada. Esse estudo de 23, ele mantém as características de redução volumétrica encefálica, do aumento dos ventrículos, né, do volume ventricular e também não mexem em hipocampo. O que significa, pessoal, a gente ainda não sabe e a gente vai precisar de tempo para definir tudo isso. Em relação aos eventos adversos, de novo, aqui a conversa muda. Enquanto naquele primeiro estudo eu não tive eventos adversos relacionados ao donanemab, aqui eu tive três, e três seríssimos que geraram óbitos, tá? Um deles, até vou falar um pouquinho mais à frente, relacionado ao uso trombolítico, então é um ponto de atenção o uso trombolítico em pacientes em que o donanemab está indicado, tá certo? Aqui nós tivemos um aumento dos eventos adversos, tipo edema e efusão, nos pacientes com homozigose, para a polipoproteína E4, mas também naqueles com heterozigose. Então, paciente com a polipoproteína E4, mesmo em heterozigose, a gente tem que ter muito cuidado e deve ser um ponto de atenção. Será que devemos prescrever esse tipo de medicamento para esses pacientes? Será que faz sentido? Talvez seja uma situação de dose, como vocês viram, as primeiras três doses com 700 miligramas, as outras próximas doses com 1.400 miligramas. Existem alguns estudos que estão a caminho, com evolução gradual dessas doses, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque esses pacientes, quando sintomáticos, eram mais graves, e o donanemab esteve relacionado tanto a eventos tipo edema e efusão, quanto a eventos tipo hemorragia e siderose. Tá certo? Esse aqui é o mais recente, é um estudo que analisou o donanemab e essas imagens, Amyloid Related Imaging Abnormalities, que é o ARIA, né? A sigla ARIA significa isso. Então, esse estudo pegou o estudo inicial, o AUS, o Trailblazer AUS, que é o primeiro lá de 21, pegou essa população que foi seguida, pegou o AUS 2, que é o de 23, e pegou um grupo que foi um adendo de rótulo aberto, juntou todo mundo e fez análise geral desses pacientes. São mais de 12 mil pacientes avaliados por elegibilidade. Então, é uma população muito grande aqui que foi randomizada. Em torno de 3 mil pacientes foram randomizados para o estudo, tá certo, pessoal? Então, é uma população muito grande. Mas, de novo, naquele mesmo perfil de pacientes que eu já falei para vocês, pacientes, muitos com a definição da polipoproteína E4, como vocês já sabem, que tiveram relação com edema, infusão e hemorragias e hemosiderose. A grande maioria dos eventos diárias esteve relacionado às primeiras infusões. Entre a primeira e a quinta administração do donanemab, nós tivemos a maior incidência de eventos. E entre esses cinco, os primeiros três estiveram relacionados a ainda maior incidência de eventos. E vocês podem ver nesse primeiro gráfico aqui como a presença da apolipoproteína E3 e E4, no caso E4, desculpa, esteve relacionada a eventos, né, pessoal? Então aqui é muito importante a gente considerar essa condição. Esses gráficos aqui, de uma forma simplificada, eles analisam o uso de trombolíticos e antiplaquetários. Em relação a essas duas classes de medicamentos, a gente tem que ter muito cuidado com os trombolíticos. A morte que aconteceu aqui esteve relacionada à trombólise. Paciente em uso do ananemab que desenvolveu evento semelhante a um AVC, foi iniciado o trombolítico, segundo o protocolo, e esse paciente tinha uma área tipo efusão. Então, na hora que inicia o trombolítico, esse paciente sangra e morre, tá certo? Em relação a antiplaquetários, nós não tivemos aumento de eventos por conta do uso de antiplaquetários. Então, é considerado, nesse momento, seguro eu usar o AS, o clopidogrel, para esses pacientes. É claro que carece de acompanhamento,
mas é considerado seguro até esse momento, enquanto que trombólise aqui não, aqui é um momento de muita atenção para essa condição, tá certo? A única intervenção que esteve relacionada à redução do risco de área foi basicamente o uso de antihipertensivos, tratamento da hipertensão, controle adequado da pressão esteve relacionado à redução de área. E aqui eu termino a análise desses 3 estudos que para a gente são super importantes. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim, ouvir um pouquinho. Eu tentei ser o mais conciso possível para passar para vocês aquilo que mais importa. Eu espero que tenha sido proveitoso. E eu gostaria de chamar agora Jamerson, que Jamerson, ele é médico, ele trabalha no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, liderando lá o ambulatório de cognição. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre esse medicamento, como especialista na área, como alguém que lida com esses pacientes, e gostaria de saber o que ele vê, né, de possibilidade, de oportunidade, de desafios na administração e no uso do donanemab daqui para frente, já que uma vez está liberado esse tipo de medicamento. Jamerson, por favor. Você está no mudo, Jamerson, só para avisar. Desculpa, você está falando aí, eu não percebi, mas está no mudo. Parabéns, Daniel. Adorei a apresentação. Você tocou no assunto medicina baseada em evidência sem ser prolixo ou inatingível. É uma diferença muito grande que eu vejo quando eu vou para os congressos de geriatria e neurologia. Acho que os congressos de geriatria apresentam dados se importando com o mundo real, né? Não interessa se o marcador, a acurácia, etc. O que interessa é que isso tudo seja praticável, né? Então, eu fiz algumas ressalvas. Esses 3 artigos, de fato, são os 3 artigos mais importantes sobre esta medicação. Lembrar que a última medicação aprovada, por uma questão histórica, já fazia 20 anos, que foi a memantina, não foi 20 anos atrás. Lembrando que, do ponto de vista quase que macroscópio e microscópico, nós estamos lá no laboratório do Alois Alzheimer, em 1905, olhando para a beta-amiloide ainda, enquanto existem inúmeros outros mecanismos. Para você ter uma ideia, nesse tempo, Freud estava pensando nas suas pulsões, nos seus. Então, a gente tem que ver que a doença de Alzheimer meio que parou no tempo. E tudo indica que essa rejeição, esses resultados negativos com essa linha de anticorpos monoclonais, nos indicam que esse ou não é o caminho, ou só faz parte do caminho, né? Ela só é uma parte do caminho. A doença de Alzheimer é só uma parte do caminho. Mas tentando fazer algumas pontes com o mundo real, aí você diz, James, sua expectativa de vida mudou. Quando eu estudava em 2013, eu sou jurássico, viu? Eu tenho 10 anos de geriatra e 20 anos de formado. A expectativa de um paciente com doença de Alzheimer era 8 anos, hoje é 12. Mas o que mudou? Mudou o cuidado, não mudaram as terapias. O que mudou foi o cuidado da equipe multi. E o médico deixou de ser a doença do paciente, ou seja, a iatrogenia, por exemplo, dá um exemplo clássico, um paciente com Levi tinha uma alucinação, você ia lá, fazia um psicótico, ele tem sensibilidade a psicótico, síndrome de imobilidade, úlcera por pressão, aumento da mortalidade. Então, o que melhorou foi o estudo do básico e o cuidado com o básico, né? Isso é uma coisa importante. Então, o que melhorou foi o cuidado, a educação. Outra coisa que melhorou foi o olhar para o cuidador, né? Ver que existe uma pessoa, às vezes, que está ali invisível. Vai lá falar do paciente e a gente só faz pergunta a ela, sim, quer a informação
tchau. Não, pô, pergunta a ela como é que você está. A saúde do cuidado, eles vivem numa simbiose muito grande. Então, se ela está bem, o paciente está bem. Então, lembrar deles também. Antes de lembrar do Lancet, do New England, tem uma pessoa sofrendo na frente, né? É, existem, você falou da prevalência de tal, da prevalência de beta-amiloide, cada um tende a receber um novo nome de doença. Eu acho que isso pode ser um indicativo de que no futuro isso realmente vai dar outros nomes. Aí nisso nós temos as taupatias, né? As betapatias e a leite, né? São três novas demências aí que têm se caracterizado, né? Analisando os estudos, a gente vê que o primeiro deles, ele procurou dividir em subgrupos, que isso é uma tendência de quem pesquisa, né? O Khabib, que é o Khabib Kaleb, que é o autor do Cisne Negro, ele diz que a vida acadêmica acabou porque o pesquisador ele só busca o resultado que ele quer que dê. Se não deu, ele vai atrás de subgrupo bom para poder ter a resposta que ele queria que tivesse. Então, a maioria dos estudos analisa os subgrupos. Aí ele pegou, vê que distância isso tem da prática. Um com muita tal, oito com pouca tal, outra com ApoE, outra com. Cara, bicho, eu não consigo pedir uma dosagem de beta-amiloide e de proteína tal aqui em João Pessoa. Como é que eu vou estar analisando o ApoE, carga de tal, beta-amiloide, etc. Então, antes de começar, é preciso pôr o pé no chão. Eu acho que o diagnóstico bem feito, as etapas pré bem feitas, uma anamnese bem feita, influencia muito no prognóstico do paciente, porque aí você já elimina uma cascata iatrogênica que vai surgir de toda forma, certo? Mas para terminar, eu tenho três preocupações gerais. A primeira delas, analisando todos os estudos, é o efeito da medicação, porém sem magnitude. Nós vimos que há uma redução, é o que sempre se vê, uma melhora nos scores clínicos pequenos, sem repercussão funcional. Então, de que adianta você melhorar num score clínico e não ter melhora funcional significativa? Isso eu vi em todos, em todos, em todos, em todos, em todos. Segundo ponto, a elegibilidade e o preparo pré-clínico. Tem que ser um paciente 60 anos até 85, no último. Tem que ser um paciente com quanto se apoé mais chance de área, se mais beta-amiloide, mais chance, não é isso, Daniel? Quanto mais beta-amiloide, mais chance de ter. E por último, o contra-cheque do paciente, porque chegou ao Brasil com o custo de 18 meses de R$ 280 mil, aplicação mensal. Então, o estudo há 8 meses 24 meses de aplicação custa R$ 280 mil. Então, quem pode fazer isso com estudos com tantos efeitos colaterais, com tantas coisas? E por último, os efeitos colaterais, que não são brincadeira, né, cara? No estudo mais controlado, assim, com N maior, morreram 3 pessoas. Houve um número significativo de microhemorragias, de edema cerebral e de reações de infusão. Ficamos com o quê? Ficamos com os velhos anticolinestéricos e a memantina e as drogas antipsicóticas e antidepressivas, especialmente os antipsicóticos que aumentam o índice de mortalidade cardiovascular. Ou seja, rodamos, mas para nós clínicos da ponta, do fim do mundo aqui da Paraíba, estamos no mesmo lugar. Concorda, Daniel? Acho que é um momento muito inicial, né? A gente, como sociedade, como geriatras,
A gente precisa ter uma posição sobre isso, a gente precisa conhecer, mas eu concordo com você que é para uma realidade que não é o nosso dia a dia. A gente precisa lutar por centros que possam realizar esse tipo de tratamento e acompanhamento com equipes treinadas de médicos e equipe não médica. A gente precisa ter um acompanhamento com equipe de fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assim por diante que possam realizar esse acompanhamento. Não é uma coisa para a gente prescrever no nosso consultório do dia a dia, de forma alguma. E eu acho que, como geriatras, a gente precisa ser cada vez mais vocal nessa, nessa revolução, porque, como você falou, 20 anos sem um medicamento liberado para essa condição. A gente tem um medicamento hoje. Apesar de toda a complexidade dessa administração, eu vejo com um otimismo, no sentido de que a gente está chegando em algum lugar. Por mais que a gente não tenha a cura da demência, a gente tem uma condição hoje de poder, a gente tem uma arma a mais para tentar retardar esse processo. De repente, será que começando com doses menores e progredindo lentamente, a gente reduziria essas áreas? Será que fazendo diagnósticos biológicos mais precoces, com a disponibilidade de laboratório para isso, a gente realizaria tratamentos com pacientes com cargas de beta-amiloide menores e por isso reduziria áreas também e daria mais tempo de qualidade de vida para essas pessoas. Acho que a gente precisa fazer parte dessa discussão, a gente precisa se interar, se interessar e trabalhar nesse sentido. Porque são pacientes, como vocês viram, numa população que tem 75 anos de vida, na sua média do estudo. São pacientes que não têm só a demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer na sua vida. São pacientes multimórbidos, são pacientes. E quem é que são os especialistas na atenção aos pacientes complexos graves? São os geriatras, são os gerontólogos. Então a gente precisa estar à frente disso, a gente não pode se esquivar dessa discussão. É um momento que a gente trabalha, a gente vive para viver esses momentos e a gente não pode se esquivar. Então, acho que é até por isso esse momento aqui hoje, da gente poder se posicionar uma semana depois da liberação do Nanemab, a gente está aqui falando sobre isso porque é importante que a gente fale. Então, eu acredito que a ação do geriatra, do gerontólogo, na segurança desses pacientes, lutando pela segurança desses pacientes, porque, claro, tem paciente que se beneficia, não é todo mundo, mas tem paciente que se beneficia. Esse paciente precisa receber a medicação no tempo certo, da maneira correta. Ele tem que ser estratificado para além da idade, a sua funcionalidade, uma avaliação geriátrica ampla, bem feita. Então, esse é uma questão que a gente não pode passar à frente, não pode ser outra especialidade que vai lidar com isso, tem que ser a gente. Então, é um chamado também para ação. Por mais que a ideia da, de toda a biologia da doença estar relacionada à beta-amiloide ser uma situação extremamente complicada, que tem todas as críticas relacionadas a isso, é o que a gente tem hoje e é o que a gente precisa trabalhar. E uma Ô, coisa Daniel, importantíssima, diga. Daniel, quando tu for terminar aí, olha teu WhatsApp, que eu queria que tu colocasse, projetasse uma figura que eu coloquei. Tá, eu olho assim, eu vi aqui, eu coloco já já. É, eu coloco sim. E acho que a Renata tem algo mais para falar. Acho que acabei esquecendo o que eu ia falar agora. Mas depois eu lembro e falo. Renata, por favor, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Gente, parabéns. Daniel, Jamerson, foram maravilhosos aí na explicação, na exposição aí de todos os dados. Eu acho que a gente tem que assumir essa postura mesmo, né, de entender o que realmente está acontecendo e trazer a realidade, eu acho que para a população, né, o que de fato foi aprovado, o que de fato esperar dessa medicação. Vocês estavam falando, né, a pontuação da melhora do Mini-Mental foi muito pequena, né? E aí, uma crítica, eu participei do Congresso Brasileiro de Alzheimer ano passado, e isso foi colocado, e o que eles colocaram lembre que nós estamos avaliando uma população com ou comprometimento cognitivo leve ou com demência
de início leve, né, de fase leve. Então, será que o Minimental ou esses outros instrumentos são os melhores instrumentos para avaliar uma melhora clínica evidente ali naquele paciente? Será que um paciente com um comprometimento cognitivo leve, ele teria uma melhora tão grande assim de pontuação no Minimental? Será que esses instrumentos são realmente assim os melhores instrumentos para avaliar esse tipo de paciente e essa evolução? Né? Porque realmente, assim, talvez avaliando com outro instrumento ou avaliando por mais tempo, talvez a gente consiga enxergar aí uma melhora clínica ou até uma melhora funcional. É uma interrogação aí nisso tudo, né? Mas eu acho que na prática, serão pouquíssimas pessoas que vão estar incluídas nisso tudo, né? Eles falaram que talvez só 5 a 10% dos pacientes com comprometimento cognitivo leve ou demência leve serão incluídos. É muito pouco, né? O diagnóstico já é bem restrito e talvez só 10% desses pacientes serão elegíveis para esse tratamento. E eu acho que nesse sentido a gente tem que se colocar numa postura de muita clareza com a família. Acho que de forma prática, acho que a gente tem que ouvir a família, né? Saber o que que ela espera, porque não sei, eu acho que em algum momento a gente vai se deparar com esse paciente que está nessa posição aí, de um diagnóstico de comprometimento ou fase leve, e a gente vai ter que encaminhar, e talvez essa pessoa queira participar desse tratamento. Eu acho que a gente não pode privar essa família. Então, acho que a primeira coisa é ouvir o que, é que ela espera do tratamento, porque também se a família disser, eu espero que ele melhore da memória e que ele fique melhor. Então, assim, a gente tem que explicar, olha, mas não é isso que vai acontecer. Então, acho que a gente tem que ser muito claro nesse primeiro momento. Ouvir o que a família espera daquela medicação e expor o que realmente vai acontecer. Ele não vai melhorar de forma sintomática, né? O que a gente vai observar é uma coisa que talvez ninguém observe na prática, né? São dados subjetivos. Explicar muito bem os efeitos colaterais, os riscos que vão estar envolvidos nisso tudo. Talvez a gente precise até tenha que ter alguma coisa jurídica, né, para prescrever, mas assim, eu acho que isso não vai estar na nossa mão nesse momento. Até porque a gente não consegue fazer diagnóstico biológico aqui em João Pessoa, né? Onde faz teste genético? Onde faz PET-amiloide? Quanto custa um PET-amiloide? Onde a gente vai colher ali? Então, assim, esse paciente a gente vai ter que encaminhar para algum outro centro, né? Mas eu acho que dá para fazer essa pequena triagem de colocar assim de uma forma muito prática e muito clara com a família o que esperar, né, desse tratamento. Acho que isso é super importante. E ter uma decisão conjunta com a família, muito honesta com eles nesse momento, né? Mas se é uma família que, mesmo após a gente esclarecer tudo e colocar todos os riscos e o pequeno benefício, né, do tratamento, a família disser que quer, eu acho que a gente não cabe a nós se colocar nessa posição de que não presta, não vale nada, não presta para nada, tal. As clínicas dos Estados Unidos estão lotadas de pacientes que se dispuseram a fazer o tratamento e eu acho que na prática é com esse paciente, é com essa família que a gente vai se deparar. Tá, eu tenho demência leve, eu vi que existe um tratamento e aí como é que eu posso fazer daqui para frente, né? Acho que é ter essa conversa muito clara com a família, alinhar a expectativa, né? Concordo, né? Assim, é tudo muito novo, né? A gente está aguardando ainda os estudos de follow-up do Trailblazer, que vão sair nos próximos anos, e estudos que modificam essa administração, como eu falei, inicial, né, do donanemab, e vamos ver o que vem por aí. Uma coisa que a gente precisa pensar é que, de repente, a placa beta-amiloide é um processo mais adiantado da condição. Uma coisa que se discute são os oligômeros de beta-amiloide, e que isso faria sentido buscar anticorpos para isso. Então, o mundo está indo nesse sentido. E eu acredito cada vez mais com a facilidade de acesso aos biomarcadores, a gente pode simplificar um pouco mais esse acompanhamento. Mas isso aí é para os próximos anos. Eu acho que esse é o momento da gente se inteirar do assunto e fazer parte dessa discussão, se colocar na mesa de discussão, né? Eu vou passar aqui para você, Jamerson, o slide, tá? É 1 minuto que eu vou mostrar. Só para que minhas esperanças foram destruídas. Pronto. Aqui é
é um painel que sai todo ano, chamado Pipeline, do Jeffrey Cummings. É um pesquisador lá da Califórnia. Aí ele coloca todas as drogas e a classe do que eles fazem, anti-amiloide, anti-tal, sintomática, e à medida que vão se aproximando do centro, estão na fase 3. Em 2015, veja quantas drogas tem. Mas esse ano, 2014, tem menos drogas do que 2023. 2023 tinha 164 estudos, agora nós temos em torno de 140, quase 20 grupos abandonaram os estudos para demência. E lá em 2014, o solanezumab e o aducanumab estavam por aqui e eram a esperança que se dizia no final do artigo que em 2025 seria a previsão de chegada de uma droga modificadora da doença. Aí essas drogas chegaram e deu nisso. Era só isso, Daniel, que eu queria falar da minha frustração. Perfeito, Estou perfeito. acompanhando essa bolinha há 10 anos. Pessoal, e na prática, os pacientes que importaram e fizeram essas medicações no Brasil, todos foram aonde? São Paulo? Esses centros foram aonde? Porque tem Eu muita acho gente aqui que já fez, né? Importou a medicação e fez aqui no Brasil já. Estão todos que lá em São Paulo, vocês sabem. Bom, a gente está tudo encaminhando ainda, né? A o gente que eu não tem sei é que muita certeza, mas um desses pacientes estão aqui no a Brasil. Alguém ANS não sabe dizer? aprovou. Parece que a ANS não aprovou ainda, Renata. Então, por isso que não veio para cá ainda, para o Brasil. Não, mas tem paciente aqui no Brasil que já fez, sim, importando a medicação. Eu Vários. desconheço pacientes que tenham tomado, mas eu não duvido de Não, quem eles compra falaram que tudo, lá né? no congresso foi falado que já muitos pacientes já obtinham a medicação por importação, isso era possível. Então, eu não sei onde estão esses Não, pacientes. não, desconheço também. E eu acho isso extremamente grave sem a liberação no nosso país, porque qual é o respaldo que essas pessoas têm na hora que dá qualquer complicação, na hora que vai tudo bem. Será que fizemos o certo? A gente não sabe dizer, porque eu não tenho como fazer o PET o tempo todo, eu não tenho como sair. Então, assim, é bastante complicado, eu não conheço, mas eu vejo com extrema preocupação esse tipo de conduta. E tem um outro ponto Pessoal, importante, que administrar esse medicamento gera um esforço descomunal, se vocês forem parar para pensar. É uma necessidade de avaliação a cada 4 semanas. É necessidade de uma ressonância magnética a cada 4 semanas. É uma necessidade de uma infusão de meia hora a cada 4 semanas. Você tem que ir para o centro de infusão, você tem que esperar na fila, você tem que sentar lá, você tem que receber o medicamento, você tem que ser reavaliado. Então, é trabalhoso. O lecanemab é a cada 2 semanas ainda. O donanemab, pelo menos, é a cada mês, né? A cada 4. Então, é um processo que a gente também tem que pensar para os nossos pacientes. Dá trabalho. Então, será que isso encaixa na vida deles? Será que esse benefício, quando você fala, né, Renata, em relação a alinhar expectativas em relação ao medicamento, é alinhar também a expectativa em relação ao trabalho que vai ter para tomar o medicamento. Desculpa. Mas, melhor tá fumando. assim, esse hábito que não me larga. Mas, é, realmente não é fácil e isso merece ser é, discutido tanto com a família quanto com o paciente. Renata, pode ficar à vontade. Depois, Túlio. É Túlia, né? Vai falar, Túlia? Acho que a Renata Ah, levantou pensei que primeiro, Renata depois o fosse falar Túlio. primeiro. Não, eu acho que a Eu aula acho foi que a mão de Renata excelente. ficou, não foi? A aula foi excelente. A abordagem muito didática. Parabéns, Daniel. Eu acho que abre com chave de ouro o programa de educação continuada, a Arena SBGG Paraíba. A gente teve uma ótima participação. Eu acredito que a gente teve eu avalio como uma ótima participação. No máximo que eu acompanhei aqui foram 28, mas teve gente de Goiás, Recife. Obrigada, SBGG Pernambuco, que esteve aí conosco. Gente do Rio Grande do Norte. E acho que tem mais gente aí que vocês conhecem que vieram a agregar a esse momento.
embora a gente tenha todas essas dificuldades, essa temática, acho que a SBGG Paraíba sai na frente para discutir isso e discutir isso interprofissionalmente. Sem dúvida, eu acho que a abordagem que você deu e que Renata completou e Jamerson também, sobre a importância da equipe estar informada para esclarecer a família e diminuir as expectativas, né, com uma comunicação clara, tranquila, respeitosa, para alinhar tudo isso que a mídia vem mostrando, né, o que está sendo discutido em todos os jornais, e para que a gente possa, nos nossos consultórios e até com os nossos alunos da universidade, esclarecer da melhor forma. Eu acho que isso é um ponto fundamental. E fazer mesmo o que você fala, Daniel, a defesa, o advocacy. A gente precisa investir e incentivar e falar sobre a necessidade de avanços na área, sejam em estratégias farmacológicas ou não farmacológicas. É claro que as farmacológicas são muito importantes porque a gente precisa avançar nisso, né? Mas as não farmacológicas também precisam ser discutidas. E do ponto de vista interprofissional, acho que a Arena fez isso muito bem com a sua fala e a contribuição dos demais é, das demais pessoas que comentaram, né? Um ponto muito importante que você falou também é a necessidade da gente avançar em pesquisas que tratem, estejam atentos à população da América Latina, né? E aí a gente tem o fortalecimento agora da IAGG e da SBGG com a rede, né, de investimento, as redes de pesquisa e outros institutos de pesquisa para a América Latina. Isso é muito importante porque a gente tem uma vulnerabilidade social desde a infância que impacta diretamente na saúde cognitiva de quem envelhece. A gente não pode negar que nós temos fragilidades que precisam ser vistas sobre o ponto de vista da nossa realidade, né? E uma coisa muito importante que aí eu queria parabenizar você, Daniel, é sobre a sua fala generosa, a sua atenção às necessidades dessas famílias e desses pacientes. E de uma forma muito solidária, eu acho. Uma solidariedade acadêmica que a gente precisa demais. A geriatria faz isso muito bem, a gerontologia também, mas a gente precisa valorizar isso. Então, eu espero que as pessoas que estiveram aqui conosco também aprendam um pouquinho dessa competência que você nos apresentou aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, Tânia. Obrigado Gente, por eu falar. queria propor que a última terça de cada mês fosse nossa arena. O que é que vocês acham? Acho que Quem é concorda, importante a gente levanta a mão deixar bem alto. isso, levantar por aqui, ó, no React aqui para você aqui, ó. O coraçãozinho, né? Aqui, ó. Pronto. Porque é o seguinte, fica uma coisa marcada. Eu aprendi hoje. Eu posso sair daqui com uma frase resumida. Se alguém me perguntar sobre o aducanumab, eu tenho certeza que eu sei o que dizer. Tenho certeza absoluta que eu sei o que dizer, os prós e os contras. Então a gente aprendeu aqui hoje. Então, às vezes, é tanto assunto que a gente não consegue acompanhar. Mas se a gente tiver colegas respeitáveis que façam uma revisão, como foi feita por Daniel, confiável, isso não vai nos poupar tempo de estudo, tempo com a família, e vai nos trazer a discussão, fomentar mais vontade de estudar. Então, vamos, primeiro ponto, toda terça do mês. Vou botar lá no grupo para voltar, a última terça do mês. Por que a última? Porque o cabo já sabe que ele tem um mês todinho para se preparar, porque se for a primeira, ele é quase a outra semana, mas ele acha que é um absurdo. E a outra coisa é o Gere Jampa. A gente está no limite. Eu sei o que é fazer evento. Nós precisamos de um grupo que se prontifique para fazer um calendário para a gente começar a botar a coisa para moer. Tem que fazer, tá certo? Então vamos organizar Vamos isso combinar isso tudo, aí. viu? Então, queria me despedir de todos. Muito obrigado. Agora nós temos um Zoom próprio, né, Daniel? Sem tempo Exatamente. para. Ah, eu Sem queria tempo propor para. uma foto. Quem topa abrir a câmera aí? Eu Bora. acho que a gente devia Quem puder registrar a abrir a participação de câmera. todo mundo. Abra a câmera aí, galerinha. Cadê? Ana, só tô vendo parte da tua cabeça. Agora sim. Cadê? Não tem mais, não?
Lilian, ô galegona do Rio Grande do Sul. Aparece, bota todo mundo aí, Daniel. Eu só tô vendo tu. Não, Bota aqui aí no mosaico. você É na, catarinense, ó, catarinense. eu vou parar aqui a gravação, tá certo, pessoal? Então agora que eu paro aqui a gravação, obrigado a todos e até a última terça-feira do mês que vem.